Amém, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Convido a você, meu irmão, a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 5. Josué, sexto livro da Bíblia. De trás para frente é melhor de você chegar nele. Capítulo 5, vamos ler versículo de número 9. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Tua palavra, Senhor, foi lida, e nós estamos aqui, Senhor, como igreja, como aqueles redimidos por Ti, para sermos, Senhor, edificados pela Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, ministre ao nosso coração, de forma, Senhor, que nós venhamos a sair daqui cheios da Tua graça, alimentados pela Tua palavra, para podermos viver à medida daquilo que o Senhor nos ensina e sermos, Senhor, semelhante a Cristo Jesus no mundo. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, hoje é o quarto domingo da Quaresma. Sabe o que significa? Sabe o que significa isso? Que milhões de cristãos estão fazendo a mesma coisa que eu e você, nessa noite e no dia que passou, lembrando de coisas que apontam para o Cordeiro Pascal. Milhões. Reverendo Dulce trouxe uma palavra que aqueceu o meu coração. Meu irmão, a proposta cristã nunca foi a de você andar sozinho. Nunca foi. A proposta cristã é de nós pertencermos a um grupo de eleitos, de remidos, de redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós pertencemos ao povo da aliança. Meu irmão, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas incertezas, as suas angústias, as suas dores, você não tem que sofrer sozinho. A proposta de Jesus para você, para mim, para nós, não é essa, de você voar sozinho. Existe uma comunidade onde você é inserido por Deus. E a proposta cristã é de nós andarmos juntos, nas dificuldades, nas tristezas, nos desesperos, mas também nas alegrias. Nas alegrias nós também temos que compartilhar uns com os outros e assim nos edificarmos mutuamente em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala que nós devemos suportarmos uns aos outros. É ser suporte para alguém que está precisando ser carregado. A proposta nunca foi de você andar sozinho, mas de que você e eu pudéssemos andarmos juntos até o dia de Cristo Jesus voltar e com Ele nós habitarmos. A proposta, meu irmão, não é um caminhar solo. Somos o povo da aliança. E Josué nos mostra que para sermos o povo de Deus devemos estar ligados a Ele, a Deus, de uma forma pactual. Meu irmão, você é convidado a andar com Jesus, a andar com Deus, mas não de qualquer jeito. A proposta também não é você andar de qualquer jeito. Existe um andar, existe uma maneira de nós portarmos, de nós sermos esse povo da aliança. Existem características deste povo. Este capítulo 5 de Josué é tido por muitos
estudiosos bíblicos como o capítulo mais importante do livro. E alguns fatos aqui narrados neste capítulo, e eu peço que você deixe a Bíblia aberta, porque a gente vai ler alguns textos aí deste capítulo. Algumas características deste capítulo que fazem esse capítulo se tornar o mais importante. O primeiro, o pavor dos povos diante do poder de Deus. O pavor dos povos que estão ali no Jordão e vão ser agora confrontados pelo poder de Deus. A aliança, ela é restaurada pela circuncisão. A celebração da Páscoa. O maná, aquele maná do deserto, ele cessa aqui nesse capítulo, ele para. E como quinta característica desse capítulo, uma teofania, que mostra que os propósitos de Deus vão muito além de nós, de nossas vontades, de nossos desejos, de nossos sonhos. Deus está cumprindo uma missão. E você e eu somos convidados por Deus a andarmos com Ele para essa missão. Mas agora é importante lembrar que o povo aqui, que andava pelo deserto, chegou até o Jordão. Moisés, o grande líder de Israel, está morto. Não existe mais. Moisés morreu. A geração que saiu do Egito morreu no deserto nos 40 anos de caminhada. A geração que saiu lá do Egito, que viu Deus agir com poder no Egito, também não existe mais. Uma nova geração nasceu durante a peregrinação no deserto, e ela ainda não tinha visto o poder de Deus, como aquela que viu lá no Egito o poder de Deus. Um novo líder Deus levantou para conquistar a terra prometida. Agora Josué envia espias para avaliar a situação da terra em que eles entrarão, assim como Moisés fez. Moisés também enviou espias. Josué faz a mesma coisa. Mas esses espias, no entanto, trazem um relato muito animador. Os espias, vendo como o povo de Jericó estava com medo, eles tiveram a certeza de que Deus lhes entregara a terra nas mãos. Deus ordena então que o povo avance e eles chegam ao Rio Jordão para aquela travessia. Essa travessia se dá em tempo de rio cheio, caudaloso. Como nos fala Josué capítulo 3, versículo 15, que diz que o rio transbordava sobre as suas ribeiras. E é interessante esse aspecto de Deus. Deus, durante 40 anos, faz aquele povo todo circular pelo deserto e diz para eles chegar na beira do rio, justamente na hora que o rio está bufando. O rio está totalmente cheio. E claro que nós temos a percepção do rio Jordão aos nossos olhos modernos, os olhos de hoje. E claro que o rio Jordão era um rio muito maior, na sua largura, muito mais profundo, com muito mais águas. De novembro a maio em Israel é considerada a estação das chuvas. E a travessia se deu em final de março, meados de abril, mês de Nissan, época de cheia e não de seca. Mais ou menos nessa época do ano que nós estamos. Deus escolheu um tempo de impossibilidade para fazer a travessia. Interessante, né? O Rio Jordão era diferente de como nós o conhecemos hoje. A travessia é feita, uma nova geração vê o poder de Deus que para as águas do rio. E agora o povo, do outro lado do rio, se encontra próximo a Jericó. O povo atravessa em terra seca e está agora próximo de Jericó.
O texto, no capítulo 5, peço para os irmãos acompanharem, versículo 1, diz o seguinte: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam a pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alentos nele, por causa dos filhos de Israel. Quando aqueles reis souberam que Deus parou as águas, e o povo atravessou, e o povo já estava do outro lado, o coração daquelas nações se tomou de medo, de pavor, sabendo que agora nós seremos todos destruídos. Agora invadirão as nossas cidades de uma vez. Não há mais o que fazer. É interessante o relato que fala sobre como Raabe via a percepção do povo de Jericó. Em Josué capítulo 2, versículos de 10 a 11, Raabe então dá um relato para os espias de como estava o coração daquele povo. E ela diz assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizeste a 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Aquele povo, o povo de Canaã, estava tomado de medo, pavor, desalento. Se nós pararmos para pensar com a nossa mente humana, não seria o momento exato para atacar? O seu inimigo está com medo, seu inimigo está totalmente apavorado, o seu inimigo está em desalento. Será que não é hora de atacar? Será que a vitória não será mais fácil? O povo todo está aqui, os nossos guerreiros estão prontos para a batalha, vamos em frente? É interessante que Deus não manda avançar. Mas antes de avançar, Deus manda o povo restabelecer a aliança. Antes de avançar, é preciso de que a vida espiritual do povo esteja correta diante de Deus. E assim o segundo fato é a circuncisão que é estabelecida pelo Senhor. Então o povo está ali, pronto para atacar, e Deus diz: não vamos atacar ainda. Deus manda Josué circuncidar o povo. E diz o texto, Josué 5, versículo 2, naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. O texto prossegue até o versículo 8 e diz o seguinte: então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gileade Halalote, local perto de Jericó. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor,
aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Vamos imaginar a situação. Deus abre, cerra as águas do rio, aquele povo atravessa em terra seca, chega do outro lado do rio, o povo está pronto para a guerra, pronto para avançar sobre as cidades, e Deus diz: não, nós temos que estabelecer o pacto, nós temos que firmar a vida espiritual desse povo. Vamos fazer facas de pedra, e que os homens de guerra, os homens todos, sejam circuncidados. E a palavra de Deus no final diz que eles ficaram então ali até que sarassem. Quanto tempo será que demora para sarar? Uma ferida. Veja bem, nós estamos aqui imaginando uma guerra em que os homens agora todos foram feridos pelo Senhor. E eles estão ali prontos para batalhar, prontos para a guerra, mas o Senhor os feriu. E eles tiveram que ficar ali esperando até que sarassem. A circuncisão é um sinal da aliança com o Senhor. É um sinal físico. No Antigo Testamento tinha um sinal espiritual. A circuncisão é uma aliança com Deus. É a primeira característica. Outros povos na região também faziam a circuncisão, mas não com esse aspecto de pacto com Deus. A circuncisão ali do povo era um pacto com Deus. Mas também a circuncisão é um sinal externo de uma mudança de coração, uma transformação interior, um coração regenerado e transformado, obediente ao Senhor e sua palavra. Nós não encontramos nesse texto nenhum homem que disse: eu não vou me circuncidar. Mas todos obedeceram a Josué e assim passaram a circuncisão obedientemente. Em Deuteronômios capítulo 30, versículo 6, diz o seguinte: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. A circuncisão era uma marca externa, mas que tinha um significado interno, de que o coração daquela geração, daqueles homens, estava marcado por Deus. É um sinal de transformação, é um sinal de um coração regenerado, de um coração transformado. Na nova aliança em Cristo Jesus, somos transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo em nós, que aplica em nossa vida as benesses conquistadas por Cristo na cruz e na ressurreição. No entanto, naquela circunstância, naquele momento histórico, o que estava ocorrendo era uma restauração da aliança e uma marca de um novo pertencimento. O povo deixava de pertencer ao Egito e agora pertencia ao Senhor. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Com essa marca, com essa restauração do pacto, ali, às margens do Jordão,
Deus estabelece o pacto novamente com os filhos de Israel. Aquele sinal externo simboliza um coração transformado, regenerado por Deus. Não pelo homem, não por nós, não por mim, não por você. Mas nos dá uma grande lição de que para pertencermos a esse povo, temos que ser transformados. Não podemos pertencer a este povo do mesmo jeito que entramos. Nós precisamos de transformação. E essa transformação não vem de mim, não vem das minhas forças, mas vem da graça do Senhor Deus. O terceiro fato neste capítulo é que somente os circuncidados podem participar da Páscoa do Senhor. E esta deve ser celebrada agora pela primeira vez na terra prometida. Veja que após a circuncisão, imediatamente o povo vai celebrar a Páscoa. Diz o texto, Josué 5, versículo 10 e 11. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados. Comeram neste mesmo dia. A circuncisão era uma condição indispensável para a participação da Páscoa do Senhor. O significado da Páscoa, conforme Êxodo capítulo 12, é a salvação de Deus pelo sangue do Cordeiro imolado. Como Deus salvou o seu povo do anjo da morte no Egito, e o ensino que esta nova geração deve aprender a exercitar e a rememorar e nunca esquecer de geração em geração. A salvação, ela vem do Senhor. Antes de tomar posse da terra, lembrar da salvação de Deus e celebrar é fundamental. A celebração da Páscoa mostra a importância da recordação da redenção. E essa redenção temos pelo sacrifício do Cordeiro. Cristo Jesus é o verdadeiro Cordeiro que foi morto em nosso favor. A Páscoa ensina lições que devem ser gravadas. A graça misericordiosa de Deus, o poder de Deus para salvar, a necessidade de expiação pelos nossos pecados. Meu irmão e minha irmã, nós temos pecados que necessitam ser expiados. Não podemos negar isso. Nós temos que entender quem nós somos diante de Deus. E diante de Deus, nós somos pecadores que precisam de graça de Deus, de regeneração, de transformação, de expiação. Precisamos ser perdoados. A Páscoa também nos ensina a objetividade da fé. A nossa fé não é algo etéreo, não, a nossa fé tem objetivo. A nossa fé é objetiva. Caminhamos para a salvação em Cristo Jesus, a salvação eterna. Iremos morar com o Senhor. A Páscoa também nos ensina que o sustento espiritual, ele vem do Senhor. O sustento espiritual vem do Senhor. O período de peregrinação no deserto tinha definitivamente acabado. No dia seguinte à Páscoa, eles comeram do produto da terra, pão asmo e cereal torrado. Eles provaram o que a promessa de muitos anos lhes havia enchido a mente e o coração. A realidade da promessa se concretizou e eles definitivamente estavam agora na terra prometida. O que há de mais concreto do que você comer o fruto da terra? Você chegou na terra prometida. Você está comendo desse fruto. E antes de começar o culto, nós estávamos aqui e o reverendo Cid fez um comentário. Gente, vocês estão muito alegres. Vocês estão muito felizes. Nós estamos comendo desse fruto. Do fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. E eu estou bebendo esse fruto desde de manhã. Hoje de manhã foi uma bênção, meu irmão. Se você não assistiu a pregação, se você não esteve aqui, assista em casa. Eu estou
sendo abençoado por Deus desde manhã, depois meio-dia a gente saiu junto para almoçar. A igreja em comunhão, à tarde, uma tarde festiva da SAF, que bênção, meus irmãos, que bênção. Estamos comendo do fruto da terra. Estamos alegres, pois Deus está no nosso meio, nos enchendo de alegria. Deus está nos dando o gostinho daquilo que virá com Cristo Jesus, quando Ele vier reinar definitivamente. O maná chega ao fim. Josué capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: no dia imediato, depois que comeram do fruto da terra, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram as novidades da terra de Israel. Meu irmão, o maná foi um milagre de Deus, que abençoou o povo durante aqueles anos no deserto. O maná era um alimento celestial. Nós não conhecemos, aquele povo conheceu o que era o maná, nós não sabemos nem o que é, só sabemos que era maná. Mas assim que eles entraram na terra da promessa, assim que eles comeram do fruto da terra, o milagre acabou. Deus, Ele não desperdiça milagre. O milagre, ele é efetivo quando ele é necessário. Mas quando ele não é necessário, Deus quer que eu e você aprendamos a usufruir da terra que Ele construiu. Deus, Criador, construiu este mundo para que eu e você venhamos a trabalhar, plantar, colher e viver do fruto do nosso trabalho. E assim, quando aquele povo entrou ali, o maná cessou, e agora aquele povo poderia usufruir das bênçãos ali da terra. O novo começo na terra prometida, nesse novo tempo, o povo de Israel aprendera a pedagogia de Deus no sustento da vida comum. Cultivar a terra, plantar, colher, fazer uso da bênção da terra dada por Deus. O maná milagroso cessou. O povo precisa operar a bênção do trabalho produtivo para o seu sustento. Trabalhar é uma bênção, meu irmão. Ter trabalho é uma bênção. Poder trabalhar é uma bênção de Deus. E o quinto fato deste capítulo parece um fato totalmente diferente no contexto do capítulo todo. É uma teofania. Diz o texto, capítulo 5, a partir do versículo 13, diz o seguinte: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, desembainhada. Chegou-se Josué a ele e lhe disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Outras traduções dizem o seguinte: você está conosco ou está com os nossos inimigos? E olha a resposta, versículo 14: respondeu ele, não. Olha que interessante, olha a resposta do Senhor. Você está comigo ou está com os nossos inimigos? Não estou nem com um nem com o outro. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Olha a resposta agora do Senhor. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Tem um outro texto que fala isso, não tem? Moisés, lá na sarça, quando ele estava ali na presença de Deus, o que Deus falou para Moisés? Descalça a sandália dos teus pés, pois o local onde que você está é santo.
E a resposta do Senhor é uma resposta intrigante. Eu não estou aqui pelos teus interesses. Eu não estou aqui pelos interesses dos teus inimigos. Eu estou aqui pelos meus interesses. Meu irmão, muitas vezes a gente pensa que Deus, Ele só está lutando as nossas lutas, ou lutando as nossas batalhas, ou olhando pela nossa família, ou somente pela nossa igreja. Como essa visão é pequena diante da grandeza de Deus. A redenção em Cristo Jesus não é uma redenção apenas para a minha vida, ou para a vida da minha família, ou para a vida dos meus filhos, ou para a vida da minha comunidade, para a vida da minha igreja. O plano de Deus é um plano de redenção plena e completa da sua criação. Toda a criação de Deus será redimida. Nós não entendemos os planos de Deus, mas Deus está em missão. E é uma missão de redenção para toda a sua criação. O que podemos aprender? O que podemos aplicar na nossa caminhada de fé? Em primeiro lugar, precisamos enxergar que todas as situações da vida, não apenas situações materiais, mas tudo o que envolve a nossa vida tem uma realidade espiritual. Meu irmão, você é chamado de Deus para servi-lo, não apenas na igreja, mas no seu trabalho, no seu prédio, no local onde você mora. Tudo o que você faz na sua vida tem uma realidade espiritual. Por isso o povo não poderia simplesmente avançar sobre o inimigo. Eles precisavam entender que a sua vida tinha que ser restabelecida espiritualmente diante de Deus. A nossa vida precisa sempre ter essa perspectiva espiritual. Mas nas nossas decisões pessoais, seja de trabalho, seja decisões de família, nas decisões importantes que nós, como cristãos, tomamos, dificilmente lembramos de Cristo Jesus na cruz. Como que isso influencia as nossas decisões? Que decisões eu tenho que tomar olhando para Cristo e sua redenção? Precisamos reaprender que tudo na nossa vida tem um sentido espiritual. Precisamos aprender a usar princípios bíblicos que aprendemos ao longo da caminhada de fé para tomarmos decisões. A fé nos acompanha em todos os detalhes da nossa existência: família, trabalho, férias, amizades, projetos, viagens. O que cremos não está separado de nós, mas faz parte do que somos como cristãos. Certa vez, um jovem advogado, meu amigo, me contou que ele foi trabalhar no escritório de advocacia aqui do Rio, um escritório famoso, em que o chefe, se dizia crente. Então, no seu primeiro dia de trabalho, o seu chefe falou assim para ele: meu irmão, sei que você é da igreja, mas eu quero que você aprenda que a sua fé fica na porta, aqui do lado de dentro, são negócios. Será que nós devemos viver a nossa vida assim? Será que devemos separar o que nós somos? Deixar Cristo do lado de fora, deixar a nossa fé do lado de fora? Não, meus irmãos. Não. Somos responsáveis também pela próxima geração cristã que nos sucede. Precisamos aprender. Os filhos de Israel eram a próxima geração. Eles ouviram histórias sobre o Deus de Israel. Não tinham visto ainda o poder de Deus de fato, mas eles ouviam histórias. É a nossa responsabilidade, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade evangelizarmos a geração que está vindo aí.
É nossa responsabilidade. Precisamos aprender a falar de Cristo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças. É nossa responsabilidade, é a responsabilidade da nossa geração. Assim como os nossos pais nos transmitiram a fé, nós precisamos transmitir a fé para a geração que está vindo aí. Não podemos negar isso. Temos que assumir esta responsabilidade. E agora para os homens. Eu e você, nós somos sacerdotes do lar. É uma bênção, meu irmão, é uma bênção a escola dominical da igreja. É uma bênção vir na igreja e aprender com os nossos pastores. É uma bênção andar com o conselho, aprender com os presbíteros, é uma bênção. Mas homem, a responsabilidade sobre a tua casa diante de Deus é tua. E você não pode transferir isso para a igreja, para os presbíteros, para os pastores. Venha para a igreja, se envolva nas atividades da igreja, mas a responsabilidade do lar, de colocar fé, de transmitir a fé dentro do lar, é sobre o homem. Homem, você é responsável diante da sua casa, diante da família que Deus te deu. Os dois principais, digamos, sacramentos do Antigo Testamento, circuncisão e Páscoa, fazem um paralelo com o batismo e a ceia no Novo Testamento. Desta forma, os sacramentos da nova aliança nunca devem ser ignorados pelos cristãos, mas estar em sua mais alta estima, participar deles com alegria e celebração, sabendo que nossa redenção em Cristo vem do Senhor. Devemos honrar os sacramentos, devemos honrar e participar deles com grande alegria. Toda vez que eu vejo batismo, eu me emociono. E eu creio que você também. Mas aqui na frente, o pastor ele faz uma pergunta aos pais, e você deve se lembrar de algum batismo. Tivemos um há poucos dias aqui na igreja. E o pai pergunta aos pais se os pais ensinarão os filhos no caminho do Senhor. E os pais dizem: nós vamos ensinar, a responsabilidade é nossa. Precisamos honrar estes momentos. Batismo, Santa Ceia. Precisamos compreender que a obra de Deus está muito além daquilo que sabemos ou pensamos, que a redenção proposta por Cristo, o nosso Senhor, abrange toda a criação, e não apenas aquilo que os nossos olhos enxergam. Quem participou hoje da reunião festiva da SAF, pôde perceber ali na pregação do reverendo Cid, como ele falou da árvore, e como a sua preocupação, sabendo que a árvore também é um ser criado, que faz parte da criação de Deus. Realmente, a criação deve nos preocupar. Se nós cremos num Deus criador, nós devíamos ser aqueles que primeiro venham a se preocupar com essa criação. Os propósitos de Deus são eternos e holísticos, completos em relação à vida e à obra da criação. Deus ele não está preocupado apenas com a sua vida, com a igreja local, com o bairro de Botafogo, mas Deus, ele está preocupado com toda a sua criação, com toda. Nós não compreendemos os caminhos do Senhor, porque Ele tem um conhecimento eterno de tudo que há. E nós somos limitados para compreendermos os seus propósitos. Assim, a obediência à sua palavra é o melhor que podemos ter para escolher nas nossas vidas. Devemos escolher obedecer à palavra do Senhor. Não temos conhecimento sobre a realidade plena da vontade de Deus sobre a criação. Ela vai muito além da nossa vontade e dos nossos desejos. Por isso, a palavra de Deus e o que contém nela é que deve guiar os nossos passos. Aquilo que cremos e aquilo que pensamos, tudo deve estar baseado na palavra de Deus.
Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.